podcast em que nós vamos receber não 3 presidentes de mesa do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, mas 3 grandes administrativistas de gerações distintas, mas competências indiscutíveis de alto padrão. Seja muito bem-vinda, professora Ana Barata, seja muito bem-vinda, Júlia, seja muito bem-vindo, Antônio Rodrigo. É um grande prazer ter vocês aqui conosco. Primeiro eu quero saber a relação de vocês com o IBDA. Começa a professora Ana. Já assistiu quantos congressos brasileiros? Professora, eu acho que eu já assisti pelo menos uns 10. É que na minha primeira fase, né, eu tinha que fazer uma poupança para chegar ao final e poder ir para os IBDAs, mas eu já assisti muitos com grandes juristas, hoje alguns já não estão mais entre nós, e aprendi muito nessa caminhada vindo para o IBDA, mas estes 3 últimos IBDAs realmente foram os IBDAs que marcaram a minha vida pela qualidade do Congresso, também pela quantidade, pelo esse acolhimento da presidente, de toda a sua equipe, de todas as pessoas que trabalham no Instituto, pelo este lado social também, mas principalmente pelo conhecimento que nós levamos aqui nas palestras e nesse relacionamento fantástico, e dizer que a presidente realmente é uma gigante, é uma mulher gigante. É uma mulher, né? Tinha que ser de uma mulher de congresso, essa qualidade de congresso, uma mulher gigante. Antônio, me conta, como é que foi que você começou a frequentar, ouvindo e agora palestrando? Conta a sua história. Então, Raquel, primeiramente, um prazer enorme estar aqui. Desculpa a voz, mas é o 3º dia de congresso, né? Então a gente acaba falando, conversando muito. Eu entrei na faculdade de Direito e um dos meus objetivos era ser prefeito de uma cidade do interior que eu morei durante muito tempo. E aí essa vontade de fazer diferença na vida das pessoas na condição de político, ela foi se transformando numa vontade de ser advogado e de estudar o direito administrativo. De lá para cá, fiz especialização, comecei a entender esse mundo como um todo e posso dizer que o direito administrativo passou a fazer parte da minha vida. Inclusive, eu tenho uma tatuagem do livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi o meu primeiro livro, o livro transformador, que é o curso de Direito Administrativo. Então, a tatuagem é a capa do livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E eu não vou pedir para mostrar porque eu tenho medo, mas continua. Não vou mostrar. Eu já vi porque era um lugar bom de A professora Ana Barata já viu, mas eu não posso mostrar assim em qualquer lugar para todo mundo. E aí, quando eu descobri o IBDA, eu fiquei apaixonado assim, pela quantidade de debates intelectuais, de diálogos interessantes. E descobri grandes pessoas, e uma delas é você, Raquel, que nos inspira, que nos alegra, que nos faz sorrir e refletir. Então, estar aqui com você e estar nesse evento, no 3º dia desse congresso maravilhoso, o maior Congresso Brasileiro de Direito Administrativo e o maior entre todas as outras edições do nosso congresso, é uma honra imensa e estou aqui ainda mais feliz com essas 2 grandes mulheres aqui, a Júlia e a professora Ana Barata, e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Júlia, você é uma pessoa que fez um caminho longo, não só no IBDA, mas no próprio Congresso. Conta a sua história. Então, professora, bom dia. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar com você aqui hoje. Você sabe que eu sou muito sua fã. Até estava conversando com a Ioane lá fora, antes da gente começar. Eu acho que eu tenho a mesma energia caótica da professora Raquel. Caótica e ao mesmo tempo... elogio. Não é um elogio. Eu acho que pessoas caóticas, elas conseguem complementar o mundo de um jeito muito melhor. Mas, enfim, eu comecei... talvez bem cedo no direito administrativo, ainda na faculdade, quando eu comecei no escritório do professor Romeu Bacelar. Comecei a trabalhar lá como estagiária e daí ele começou a me levar nos eventos. Sim. Isso foi em 2012, mais ou menos. E a partir daí comecei a ir nos eventos, mandava os trabalhos e esse é um elogio também para o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que sempre incentiva muito os jovens a participarem. Né, seja através dos trabalhos científicos, depois a gente vai subindo, né, na carreira do Congresso. Isso. E foi assim que eu fui trilhando o meu caminho. Então, comecei apresentando trabalhos, ganhei alguns prêmios
Daí comecei a ajudar na organização dessa comissão dos trabalhos científicos, e esse ano eu estou debutando, né, minha primeira vez falando, estando na presidência de uma mesa. Então eu estou bem feliz. Eu quero fazer uma pergunta à senhora, professora Ana, porque eu sei da sua larga experiência na área de processo administrativo disciplinar. E nós sabemos também que é uma seara em que, desde a fase de apuração, e aí eu estou falando inclusive de sindicância, de inquéritos unilaterais, até a decisão final, seja ela absolutória, seja ela condenatória, a gente tem problemas. Sim. A gente costuma identificar vícios. Sim. Mas tem ocorrido melhorias. A gente já pode falar no amadurecimento institucional, principalmente em relação à instrução probatória? O que a senhora pode dizer em relação às garantias da ampla defesa do contraditório? Nós estamos chegando perto disso? Estamos. Antes de eu começar a responder, eu quero só dizer que ficar do lado da professora Raquel é uma energia, uma paixão. Eu vi a professora Raquel, já acompanhava há muito tempo nos congressos, nos livros, mas quando eu vi a professora Raquel foi assim uma paixão à primeira vista, e realmente ela é uma pessoa maravilhosa, adorável. Bom, professora, a gente vem acompanhando a passos curtos, infelizmente. É óbvio que quem organiza e dirige e apura o processo, a conduta do servidor é uma comissão. Agora, eu tenho identificado, até porque eu analisei por 35 anos processos administrativos disciplinares como consultora jurídica da Defensoria Pública do Pará, então a gente vem vendo, detectando muitos erros das comissões, pelo despreparo das comissões. Realmente eles começam um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, muitos sem qualquer preparo. Eu já vi casos de não ter, do órgão nunca ter feito sequer uma oficina, quanto mais um treinamento de servidores. E jogo esses coitados dos servidores, tá certo? Processos dificílimos, que tem processos complexos. A gente, às vezes, tem dúvida, discute, cada um pensa de um jeito. Imagine quem nunca viu um processo disciplinar e entra num processo disciplinar assim para apurar. E outra coisa, para, alguma forma, decidir a vida deste servidor, o seu trabalho, que trabalho dignifica a todos. Então, essas pessoas podem perder seus empregos, seus cargos, por conta de um processo mal feito. Mas, professora, não dá tempo de falar tudo, mas eu quero abordar um ponto da questão da ampla defesa e do contraditório. É do acusado ou do indiciado, conforme seja a fase que ele esteja, participar ativamente do processo. O processo não tem segredo, não tem limites para o acusado e, mais tarde, indiciado e seu defensor. Agora, tem algo que me chama muita atenção, professora, é que esse servidor, ele participa até a fase de defesa. Acabou a fase de defesa, via de regra, pela experiência que eu tenho, via de regra, acaba aí a participação dele e do seu advogado, quando ele tem advogado. Quando ele não tem, ele deve ir lá na Defensoria Pública buscar um advogado, porque o processo é complexo, muitas das vezes. E ele não tem condições de se autodefender, tá certo? De acusações graves, sem ter um acompanhamento profissional. É o caso das alegações finais. Esse é um tema, assim, que me toca o coração, porque ele passa por todas as fases instrutórias do processo disciplinar, aí termina a defesa, ele é indiciado, termina a defesa, ele entrega, e ele só vai saber o que aconteceu com o processo dele e com ele, quando, se for o caso de sancionar, quando está publicada no Diário Oficial. Ou seja, nessa fase que a comissão elabora o seu relatório e que muitas das vezes tem muitas falhas, ele não tem como contraditar, porque ele não tem acesso. Todas as vezes que ele requer, o advogado requer, é indeferido. Por quê? Porque não está na lei, no regime jurídico de dentro do estatuto, não tem essa previsão. Tem sim. Tem previsão, assim, abundante na Lei de Processo Federal. As alegações finais é um ponto específico da ampla defesa e do contraditório. Ele não pode contraditar a acusação final feita pela comissão. Ele não pode contraditar nada, ele não pode contraditar nada. Então, eu dou aqui os parabéns para aquelas comissões que são sensíveis
em dar as alegações finais. E digo mais, há procuradorias que dizem expressamente para mim, não, doutora, a gente não, quando eu dou curso por aí, não, a gente não dá alegações finais porque vai demorar, ou porque o que ele tinha que se defender, ele já se defendeu, mas ele não se defendeu desse seu relatório. Ele não contraditou esse seu relatório. Muitas das vezes o relatório, professora, até vai mudar o enquadramento do servidor, que antes ele até imaginava que viesse para ele uma suspensão, de repente o enquadramento já muda para uma demissão, e ele não teve oportunidade de falar no processo. Então, entre tantas, essa é a que realmente me preocupa. Mas, de alguma forma, a gente já teve avanços, sim. Falando de processo disciplinar, eu imediatamente lembro do seu livro Sanções e Penas, em que você consegue, Antônio Rodrigues, trabalhar a independência da instância penal administrativa de uma forma crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho do perigo de captura que a gente tem, dessa discussão, como fazer uma responsabilização mais justa, mantendo a independência ou pensando num bloco único de poder sancionador. O que você vê de futuro para a área sancionatória em face de eventuais infrações de servidores? Olha, Raquel, eu acho que a gente tem hoje no Brasil uma multiplicidade sancionatória muito ampla, né? Então, eu gosto de contar sempre uma historinha de João, servidor do Distrito Federal, que foi participar de um processo licitatório numa cidade do interior de Goiás. João, ele é engenheiro lá no Distrito Federal, estatutário. Gente, é um caso fictício, não é um caso real. Não, foi na Suécia. Foi na Suécia. Foi na Suécia. E lá tem 2 entes federativos, um chamado Distrito Federal e o outro Estado de Goiás. Isso, lá na Suécia é assim. E aí, João, ele era sócio minoritário de uma empresa, era servidor público, mas sócio minoritário, e os sócios dele pediram para ele ir representando a empresa nesse processo licitatório. João conheceu Maria, colega dele de infância, e aí eles fizeram um acordo ilícito para ganhar a licitação. Nesse aspecto, veja, um único fato, no dia 13 de julho de 2023, João e Maria, às 15 horas, nesse município, num único processo licitatório. O que pode acontecer aí? Vamos lá, começando. Um processo administrativo disciplinar contra Maria, uma ação de improbidade contra Maria e contra João, uma ação penal contra Maria e contra João, um processo administrativo de responsabilização contra a empresa de João, e nesse processo administrativo de responsabilização nós vamos ter a incidência da lei anticorrupção e da nova lei de licitações e contratos. Não vou nem começar a falar das sanções aqui. Nós teremos uma ação judicial de responsabilização também com base na lei anticorrupção. Nós vamos ter aí um PAD contra João. Obviamente, João é servidor do DF, está envolvido no ato de corrupção em outro ente federativo. É óbvio que o órgão de origem de João vai dizer, eu preciso averiguar isso daqui. Então vai ter aí um sexto processo. Nós vamos ter também aí a participação do Tribunal de Contas. Qual? Rapaz, pode ser o de Goiás, pode ser o do Distrito Federal, pode ser até o TCU, porque o TCU não gosta de ver uma treta como essa e não dizer, olha, tem verba federal nessa licitação, também quero me meter. E o João ainda vai responder um processo ético disciplinar no CREA, no Conselho Regional de Engenharia, por um ato que ofende a imagem da profissão. Então, eu coloquei aqui apenas alguns processos, não vou falar das sanções. João tem que agradecer dele não ter a qualificação de agente político, porque senão ainda poderia crime ter. de responsabilidade. Então, assim, vejam, são 8, 9 processos envolvendo sanções, algumas delas de idêntica natureza, envolvendo vários atores do Estado. E aí eu sempre me pergunto, eu falei, gente, pode cada processo dele ter um resultado diferente? Um absolve por negativa de autoria, o outro absolve por ausência de provas, o outro condena. Onde fica a coerência estatal, a segurança jurídica, a boa-fé? Porque é possível que alguém no processo administrativo disciplinar seja condenado por ter pagado a corrupção, a propina, e na ação de improbidade ter dito, não, definitivamente ele não praticou isso. Esse nível de incoerência, então foi isso que eu pesquisei, foi isso que eu escrevi, e as minhas reflexões ainda me tomam. Tenho muito mais dúvidas hoje e continuarei tendo dúvidas até que a gente defina isso de maneira mais interessante. A lei de improbidade fez uma alteração bacana, mas o ministro Alexandre de Moraes não deixa nada da reforma da lei de improbidade em pé, já afastou isso e o debate continua lá no Supremo. Eu vou trazer um tema diferente da sanção. Eu quero falar um pouquinho de cidades inteligentes.
Como é que a gente evita que a implantação dessas tecnologias e dessa ideia de Smart Cities aprofunde desigualdades no direito à cidade? Porque eu sei que você pensa o direito administrativo sob uma perspectiva que é do direito administrativo social. Então, fala em direito à cidade, se preocupa com saneamento, água, que são coisas estruturantes da cidadania. Como é que a gente junta cidade inteligente com os objetivos institucionais para fazer concreta a dignidade humana na cidade? Então, só isso que eu quero saber. Não, uma pergunta muito fácil, né, professora Raquel? Mas antes de começar a responder, só quero dizer que o professor Antônio Rodrigo nunca me presenteou com o livro dele. Então aqui já fica, né, já fiz a apresentação do livro. Não. Então só gostaria de dizer, né, é só um registro de um fato do Congresso. Não, exatamente. Isso. Mas ele já sorriu e provavelmente vai me dar o livro. Então. Sorri não, fiquei deprê, fiquei triste. Chateado. Eu tive que comprar, né? Ah, é? Bom, gente, mas eu não quero estragar o podcast, eu sou da tese, desculpa. me permita, Júlia, eu sou da tese que é o seguinte: amigo que é amigo, compra o nosso livro. Porque, veja, quando você é amigo de alguém, você tem que valorizar a obra e você compra. Então, ainda se a Raquel, um dia, me dá um livro dela de presente, ela acabou de lançar o livro, me dá o livro dela de presente, pode ter certeza que além daquele exemplar, eu vou comprar mais um. Porque nós precisamos estimular e investir no direito administrativo e nas pessoas que a gente ama. Então, quem não deu o livro pode até ter passado como erro. Agora, quem não comprou é muita desconsideração. Mas eu não disse que eu não comprei. Veja. Tá vendo? É isso. Bom, enfim, Vamos para a cidade, vamos para cidades inteligentes. É melhor. Consensualidade, vamos chamar consensualidade. Exatamente. Ainda bem que deixaram a gente bem longe. Bom, professora, eu acho que essa é uma pergunta de R$1 milhão para o direito administrativo e social. Eu tenho estudado muito novas tecnologias, inclusive é o tema da minha tese agora de doutorado. E sempre me perguntam, Júlia, como é que a gente vai fazer essa junção? A gente já tem tanta desigualdade, a gente vai incluir mais um ponto que são as novas tecnologias, como é que a gente vai fazer para fazer essa junção funcionar, né, de alguma... Bom, então, inserindo as novas tecnologias nas cidades, algumas pessoas até dizem, não quero inserir as novas tecnologias porque eu acho que a gente já vai criar um outro problema, a gente já tem tantos problemas para resolver, problemas já históricos nas cidades, e eu penso de uma forma completamente diferente. Tanto que, lá em Curitiba, a gente lançou, faz uns 2, 3 anos, teve uma competição, um hackathon, na verdade, para a gente inserir novas tecnologias dentro da cidade e a gente começar a ver cada região da cidade, e aqui falando especificamente de Curitiba, cada região da cidade tem uma problemática diferente. Então, a gente criou um aplicativo agora, que é como se fosse, como quando você faz o disque denúncia na cidade, e tem um semáforo que está desligado. Então, a gente fez um aplicativo que se conecta direto com todos os sistemas, com todos os semáforos da cidade de Curitiba, com todas as problemáticas, com saneamento, com iluminação pública, enfim. E cada região da cidade de Curitiba. Eu quero ouvir, Antônio Rodrigo, de você, numa palavra, numa frase, o que um administrativista precisa ter na alma, no coração, como foco, para seguir o caminho de estudar, pesquisar, realizar, escrever, fazer diferença no mundo. Eu acredito que o direito administrativo, ele precisa de um amor ao povo, amor às pessoas, porque ao fim e ao cabo, o direito administrativo ele está dirigido a realizar sonhos, demandas, necessidades das pessoas. Então, é a luta pela democracia, a luta pela resistência. Então, o direito administrativo é inquietude e é amor à população. Querida professora Ana Barata, uma palavra, uma frase de algo que você deixa de lição, decorrência do aprendizado de uma vida de direito administrativo. É desejar que o gestor público se preocupe com a população, principalmente a população pobre, que mora às margens de favelas, de palafitas, como é no meu estado, palafitas, que a população possa ter o direito à vida por meio do direito à saúde,
pelo direito à educação, o direito da habitação. O dia que o direito administrativo e tudo aquilo que nós estudamos, compreendermos que o objeto do direito administrativo e do Estado, das políticas públicas, é a população, eu vou morrer feliz. Júlia, o que é que você deixa como o cerne, o centro de uma administrativista? Então, professora, talvez eu seja até repetitiva, mas acredito que o coração também. A gente precisa pensar muito na população. Inclusive, gostaria de dizer que não gosto da palavra administrado, né? Muita gente dentro do direito administrativo ainda utiliza essa expressão, e como eu venho da escola do professor Romeu Bacelar, eu não uso a palavra administrado de jeito nenhum, porque coloca a gente numa posição inferior, né? As pessoas numa posição inferior. Então, pensar na população, pensar nas pessoas, construir um direito administrativo efetivamente social, eu acho que é o cerne do nosso, né? De tudo que a gente pesquisa, do que a gente faz, tem que estar centrado nisso. É um prazer imenso receber vocês. Obrigada, professora Ana. Obrigada, Júlia. Obrigada, Antônio Rodrigo. E eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros em que a gente vai falar de direito administrativo. Com certeza, professora, agradecendo aí a oportunidade que a senhora nos deu para nos manifestar e agradecer muito a esta grande mulher que é a Raquel, que eu tive a imensa honra de conhecer e que ela produz também muitos conhecimentos e que nos ensine cada vez mais, e que o direito administrativo comece a caminhar para o bem comum. Júlia? Professora, eu só queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui hoje com o Antônio, com você, com a professora Ana Barata. Professora Ana, eu acho que é a primeira vez que a gente está se conhecendo, então é um prazer enorme. Confesso que aprendi muito com a senhora hoje. Sei que os dois vêm do direito administrativo sancionador, então para mim foi uma felicidade muito grande estar com vocês aqui hoje aprendendo. Raquel, eu queria só fazer uma declaração aqui para você. Eu acho que você tem uma alma mineira, mas você tem muito da Bahia. Eu sou baiano e eu acho que a gente precisa de pessoas que gostam de fazer o bom trabalho técnico com alegria. Não é fácil, você tem um sorriso constante, que cativa, que ajuda muitas pessoas a ter o estudo do direito administrativo de maneira aprofundada, mais leve, porque para além de ser uma grande administrativista, para além de ser uma grande mulher, você é uma alma que tem a felicidade de fazer o que faz. Então você ajuda muita gente, até mesmo com um simples sorriso. Eu me lembro daquele seu texto sobre o estudo de parecer jurídico e tal, que num determinado momento eu fui preparar uma aula e eu comecei a ler e falando assim, cara, que mulher fantástica. E aí a gente chega perto e ainda é uma mulher fantástica, com um sorriso que irradia brilho e alegria. Então, estar aqui com você é uma honra enorme, mas é motivo também de prazer pessoal. Tá ao seu lado é massa. Eu vou dizer para vocês, a beleza não está na pessoa, a beleza está no olhar. Estejam com a gente para olhar muita gente boa, generosa, que faz diferença no mundo e que vai levar o direito administrativo adiante. Até o próximo episódio do IBDA Podcast.